Eu vou acabar de ler aqui rapidinho. Vamos começar? É isso? Esse é o passo. Boa tarde, queridos irmãos. Mais um sábado, onde nós vamos nos alimentarmos do espiritual. Como dizia um grande amigo nosso, o senhor Gentil Viana, ele colocava: o mundo gira. E nesse momento aqui, no Celeiro de Luz, no Centro Espírita Anaí Montes de Castro, nós vamos nos reunir para escutarmos uma palavra, uma psicografia e uma prece, para que possamos nos fortalecermos para continuarmos a caravana, a caminhada. O tema de hoje é com a nossa querida Yasmin: Espiritismo e os desafios dos espíritas. Vamos aguardar. Com certeza ela tem um material bom para dar um norte na nossa caminhada. E a psicografia vai ser da nossa irmã Anne, ela participando e os espíritos atuando na nossa irmã. E nós vamos ler a página. A página é do livro Fonte Viva, do nosso querido Francisco Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, e o Espírito Emmanuel aproveita o braço do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. É de número 79. Sigamos a paz. Busque a paz e siga-a. É a primeira carta de Pedro, está no capítulo 3. Ela está no Novo Testamento. Emmanuel vai falar. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos. Tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Nós podemos ver que ele está dando um passo a passo para a gente. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele
as bênçãos do trabalho e recua esbaforido e com vaidade. E ele continua: paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de interação da nossa alma com Jesus é invariável que negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-a ou siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada a guerra dentro do coração. Emmanuel. Para os dias agitados que nós estamos convivendo e vivendo, é uma página que quem tiver o livro, né, se buscar também na internet, no PDF, está aqui, número 79. Sigamos a paz. Busque o apóstolo Pedro, ele dá a dica: busque a paz e siga. Não é só buscar, é dar movimento a esse trabalho, dar continuidade a esse trabalho. E ele traz aqui vários itens para que nós possamos dar continuidade. Tem alguém aqui que é a primeira vez na nossa casa? Estão todos juntos, família de seu Pedro e dona Nair reunida. Nós vamos à nossa prece. Fechando nossos olhos e conduzindo a nossa forma pensamento para a bela imagem de Jesus. Mestre Jesus, cá estamos, no celeiro de luz, onde vamos receber informações que a nossa querida Yasmin trará através do estudo e fortalecendo e, com certeza, ratificando a mensagem espiritual que a nossa irmã Anne vai receber para nos auxiliarmos, para que nós possamos ter bom ânimo para essa caminhada no belíssimo orbe azul que é o planeta Terra. Jesus, abençoa a nossa tarde de estudo. Graças a Deus. Queridos, e agora é a nossa irmã Yasmin com o tema Espiritismo e os desafios dos espíritas. Agora é com você. Olá. Olá. Tecnologia. A gente está transmitindo ao vivo também, então vou botar esse microfonezinho aqui. Boa tarde a todos. Todos conhecem a Caravana Jovem? Levanta a mão quem conhece, por favor.
Mas tem bastante gente que ainda não conhece. Eu vou apresentar o projeto para vocês. É um projeto aqui do centro, né, de jovens trabalhadores do centro, que durante a pandemia, aliás, a gente vai falar de desafios, né? Então, a pandemia foi um grande desafio e as suas consequências continuam sendo um grande desafio para todos nós. Então, durante a pandemia, a evangelização passou por essa dificuldade de acontecer online. Então, com o material que a gente vinha produzindo, nós tivemos a ideia, através do Matheus, que é nosso coordenador, de montar essa revista para auxiliar o trabalho aqui da casa e também auxiliar o trabalho de outros centros que estavam tendo a mesma dificuldade que a gente em evangelizar à distância. E a partir daí a gente construiu essa revista, que tem todo o apoio da casa, né? Passa pela revisão da nossa diretora de assuntos doutrinários. Então, assim, os jovens se mobilizam bastante para trazer um conteúdo e divulgar o espiritismo que vem nos consolar e nos auxiliar durante essa caminhada. Então, explicado o projeto, eu venho falar da escolha do tema. Nós escolhemos o tema porque, como a revista ela é virtual e vocês podem acessar e depois eu passo para vocês como acessar no Instagram, é fácil de baixar. E aí nós percebemos durante algumas postagens e algumas perguntas pelo Instagram que muitas pessoas tinham dúvidas quanto o que era o espiritismo, não entendiam muito bem, faziam algumas confusões. Então a gente achou muito importante falar do espiritismo, sobre o que ele é, das bases, dos fundamentos, porque se nós lembrarmos, ou para quem não conhece, Jesus nos falou através de parábolas, né? E ele falou da parábola da casa edificada. Então, nós temos que pensar que o alicerce, ele é a base mais importante de qualquer construção. Nós vamos construir a nossa casa, a construção da nossa vida. Em que base? Na rocha, que é sólida, firme e que vai trazer para a gente essa segurança, ou na areia, que facilmente essa construção vai se desfazer ou ser derrubada, né? Então, nós temos que pensar muito bem nas bases de toda a construção da nossa vida, inclusive do espiritismo, da doutrina espírita, né? Então, por isso a escolha do tema. E os desafios, porque todos nós passamos por diversos desafios e é muito importante a gente se colocar nesse lugar de não perfeitos, né? De que estamos em evolução nesse mundo de provas e expiações. Então, vamos começar de fato o tema. Então, afinal, o que seria o espiritismo? E nesse livrinho aqui, que para quem está começando, mostrar ali para a live, não sei se dá para enxergar direito, é o que é o espiritismo. Ele vem, é fininho, para quem não gosta de ler também. É um livro muito importante, que vem falar da base, muito bem explicada, de uma forma simples. Então, é um livro muito interessante para quem está começando, mas para quem não está começando também, mas nunca teve a oportunidade de ler, é um livro bastante esclarecedor. Então, Allan Kardec, através desse livro, vem nos explicar ali essa definição de o que é o espiritismo. É uma ciência que trata da natureza, do destino e da origem dos espíritos, assim como as suas relações no mundo corporal. E um outro momento no mesmo livro, Kardec também veio complementar, falando que o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E também, como filosofia, ele vai compreender todas as consequências morais que decorrem dessa relação entre o mundo material e o mundo espiritual. E aí a gente falou de Allan Kardec, né? E não tem como falar do espiritismo sem falar do nosso codificador. Allan Kardec, na verdade, é um pseudônimo que foi usado inicialmente por professor Rivail, que era um homem de ciências, né? Era um pedagogo, era um professor e tinha a sua atividade de pesquisa, a sua atividade acadêmica e profissional muito bem reconhecida na época, era muito requisitado.
Então ele achou por bem usar desse pseudônimo até para não confundir, né, as pessoas que já seguiam os seus estudos anteriores de vários assuntos, medicina, pedagogia, e falava muitas línguas. Então ele tinha assim, uma inteligência muito capaz, né? Assim, fascinante o trabalho de Kardec. Então, para não confundir, ele usou esse pseudônimo e assim passou a assinar todas as obras da codificação. Lembrando que a codificação, né, ela vem dos espíritos. Então, Kardec assina como codificador. Então, as mensagens são interpretadas, né, e organizadas por ele, mas não são mensagens dele, são mensagens dos espíritos. E para situar a gente no momento histórico e na geografia, a gente vem percebendo que no século XIX, no final do século XIX, na França, Kardec foi perceber os fenômenos que já aconteciam desde a humanidade, né? Fenômenos, vamos dizer assim, mediúnicos, mas ainda não se sabia que eram fenômenos mediúnicos de fato. Então, Kardec passou a perceber esses fenômenos e, nessa época, ele percebeu os fenômenos das mesas girantes, como vocês podem ver ali, através de um amigo, o senhor Fortier, que era um pesquisador muito reconhecido do magnetismo. E, a partir daí, ele começou a fazer a observação, como bom cientista que era, desses fatos que ocorriam, mas que ele, de forma muito cética, por ser um cientista, observava, não acreditando muito, porque eram fenômenos feitos de uma forma assim, como uma brincadeira, como espetáculos, como diversões em festas. Então, ele ficava muito cético frente àqueles fenômenos, né? Então, depois de observar bastante esses fenômenos e vendo que pessoas íntegras participavam, né, dessas reuniões, ele decidiu usar toda a sua ciência e seu conhecimento para investigar esses tais fenômenos das mesas girantes, que consistiam em mesas levitando, girando, flutuando e também através de batidas passando informações, respondendo a perguntas. E ele, muito intrigado com aquela situação, decidiu usar, né, da sua ciência para pesquisar esses fenômenos, esses fatos. E a partir daí, como um homem de ciência, primeiro observou os fatos e foi criando, com o tempo, hipóteses. E a partir daí percebeu que as mesas girantes não seriam uma mistificação, um truque ou até uma fraude. Mas aí se perguntou e indagou com relação às leis da física vigente naquele momento, né, as leis de Newton e a gravidade, como uma mesa, um objeto que flutuava não cairia sobre a força da gravidade. E aí começou a ficar cada vez mais intrigado. Mas mais intrigado ainda ficou com relação às respostas que as mesas davam. E, posteriormente, ficou intrigado com a comunicação da escrita indireta, né, da psicografia indireta, onde foi evoluindo esse tipo de comunicação, a forma de comunicação, na verdade. E a partir daí, esses fenômenos, ele foi percebendo que esses fenômenos tinham temas, os espíritos traziam para ele temas éticos, morais, filosóficos, e ele foi compilando essas perguntas de maneira muito inteligente. Ele fazia perguntas filosóficas sobre a vida, né, de forma muito inteligente, muito precisa, e obtinha respostas. E a partir daí, com um novo fato, com uma nova situação, ele cunhou o nome Espiritismo para designar essa nova situação que acontecia, porque para designar novas coisas são necessárias novas palavras, como ele mesmo falou. O Espiritismo, a gente percebeu que ele é um conjunto de conhecimentos gerados pelos espíritos superiores e também uma filosofia espiritualista. Só que algumas pessoas confundem outras religiões espiritualistas com o espiritualismo. Isso é uma grande confusão que se faz, que a gente inclusive vê no Instagram pessoas chamando de espiritismo outras religiões.
E, na verdade, isso não é nenhum tipo de preconceito, nem nada, mas a gente pode afirmar que o Espiritismo foi esse estudo todo integrado entre os espíritos e Kardec, o que está dentro, né, da codificação. Isso sim é o Espiritismo. E também a gente tem uma outra confusão que se faz, que é chamar de kardecismo, né? A doutrina não é de Kardec, né? Ela não foi ditada por Kardec. Kardec foi o codificador, então é um termo popular. Ah, você é espírita? Espírita kardecista. Ah, sim. Não, é um termo que não é correto, né? A gente, espírita basta para identificar a doutrina espírita. É isso que significa, é a doutrina dos espíritos e não a doutrina de Kardec, que foi um intérprete, né, um grande organizador. E essa doutrina, ela tem 3 aspectos principais. E a gente pode ver aqui, né, a ciência, a filosofia e a religião, que é o aspecto moral, né, que a gente fala. O Espiritismo, então, é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências religiosas. Aí a mesma figura, mas a gente pode ver e chamar aqui a atenção para uma fala de Emmanuel no livro Consolador. Se vocês olharem ali a figura do triângulo, vocês vão perceber as 3 bases, né, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Mas Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos chama a atenção que ela seria como um símbolo, né, de triângulo, um triângulo de forças espirituais, onde a ciência e a filosofia vinculam à Terra essas investigações humanas tão importantes para nós, né, que são tão esclarecedoras, mas também mostra simbolicamente a religião, que seria esse ângulo, né, apontando para cima, seria um ângulo divino, apontando para o céu, que é esse lugar que a gente coloca poeticamente, filosoficamente, como lugar dos espíritos superiores, mas que na verdade estão em todos os lugares, né? E aí essa é a visão de Emmanuel para esse tríplice aspecto. Achei interessante a gente observar. E aí, primeiro, tratando do aspecto científico, que veio trazer a base, né, da doutrina espírita, o que não era comum, né? Kardec foi pioneiro nesse tipo de pesquisa, demonstrando, né, através do método científico, investigando os fenômenos mediúnicos, através da comunicação dos espíritos. Então, o espiritismo passou a ser uma ciência de observação, que tem como pesquisa essa relação com os espíritos e o mundo corpóreo. E para Kardec é extremamente importante esse terceiro ponto, que é a avaliação da linguagem e do conteúdo daquela mensagem, da moral que se passava, né, de todo o conteúdo dessas comunicações, e isso fazia parte da importância da autenticidade daquele tipo de mensagem, né? De forma crítica, com bom senso, buscando eliminar todo e qualquer tipo de mistificação. Continuando com o aspecto científico, Kardec usou uma metodologia que se chama controle e ensino universal dos espíritos, onde na primeira etapa se tinha uma análise de coerência, onde ele percebia se essa mensagem fazia sentido, estava dentro desses aspectos da doutrina, e através de um exame comparativo com outras ciências já bem estabelecidas ou com a ciência que ele já tinha conseguido desenvolver no próprio espiritismo. E a partir daí tinha uma segunda etapa que se chamava controle universal. Esse controle universal era uma iniciativa dos próprios espíritos, onde ele fazia uma pergunta específica e em diversos pontos diferentes, com diversos médios, com diversos médios, davam o mesmo tipo de mensagem, o mesmo significado, o conteúdo daquela mensagem, com palavras diferentes, obviamente, porque tem essa interferência pequena do médium, né? Mas o significado, o conteúdo, tinha ali a sua essência preservada. E, nesse contexto, ele foi construindo, então, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro da codificação,
Mas aqui eu coloquei nesse segundo tópico, na verdade, o livro dos médiuns, que foi, na verdade, que foi, na verdade, um grande guia, né, dos médiuns e evocadores, onde Kardec compilou a ciência espírita e abordando questões da mediunidade, tanto nos seus fundamentos, na teoria, quanto na prática, no experimental, né, um grande laboratório ali dos médiuns e das mensagens. E a partir daí, Kardec, na Revista Espírita, veio nos falar: quando um fato se apresenta, não nos contentamos com uma única observação. Queremos vê-lo sob todos os ângulos, antes de aceitar uma teoria. Imaginamos se ela corresponde a todas as circunstâncias, se nenhum fato desconhecido virá contradizê-la, nenhuma palavra. Se resolvem todas as questões, ou seja, mostra o aspecto crítico, né? O senso crítico, o senso de responsabilidade e de veracidade que ele submetia aquelas mensagens para colocar no livro, né, como uma doutrina. E aí, novamente, uma fala de Kardec, né, através, na verdade, dos espíritos, né, e através de Kardec, o espiritismo é toda uma ciência e toda uma filosofia. Quem deseja conhecê-lo, seriamente deve, pois, como uma primeira condição, submetê-lo a um estudo sério. Então, é importantíssimo que a gente venha, tanto nas palestras, quanto nos estudos da casa. Aliás, hoje teve a abertura das inscrições dos estudos da casa, então aproveitem, porque as vagas são limitadas. Então, a gente precisa estudar de forma muito séria a doutrina. E ele continua persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não pode aprendê-lo brincando. Então, durante aqueles fenômenos onde se tinham várias brincadeiras, isso também não é a doutrina espírita, né? E aí a gente tem uma ideia de que religião e ciência são completamente antagônicas, né? São opostas. E, na verdade, não. O Espiritismo vem comprovar que elas são complementares. O Espiritismo e a ciência se complementam. E, através dessa mensagem, né, da Gênese, a gente pode perceber que a ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. E ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e a comprovação necessária para fazer dela uma doutrina tão séria. Então, são complementares, né? Se auxiliam. E aí a gente passa agora para os aspectos filosóficos. Né? O Espiritismo é uma filosofia, porque ele vem questionar, investigar e responder questões sobre a verdadeira natureza da vida. Né? A gente se pergunta, ainda mais quando é jovem, né? E a gente está ali falando para muitas pessoas de várias idades, de onde eu vim, quem eu sou, o que eu faço no mundo, né? Qual é o meu propósito e o que acontece comigo depois da morte do meu corpo físico. Então, o Livro dos Espíritos, né, que foi o primeiro livro, ele vem dar para a gente essas interpretações filosóficas da vida. E eu acredito, né, pelo menos para mim, não sei para vocês, essas interpretações fazem a gente se questionar e pensar e procurar e buscar um autoconhecimento que é tão importante. Na verdade, ele é um grande instrumento indispensável para essa evolução que a gente procura do espírito, do intelecto e da moral, né? Então, continuando no aspecto filosófico, a gente já falou, né, do Livro dos Espíritos, que marca o nascimento da doutrina espírita. É o primeiro livro da codificação, né? E ele tem diversas perguntas que se dividem das causas primárias, do mundo espírita, das leis morais, das esperanças e consolações. Então, a gente percebe que é uma doutrina consoladora que nos auxilia nesses desafios, que a gente ainda vai falar mais à frente. E esses 4 títulos, esses 4
essas 4 partes em que se divide o Livro dos Espíritos, ele dá origem às outras obras do Pentateuco. Então é muito interessante a gente perceber essa lógica dos Espíritos e de Kardec, essa organização fascinante, né? Muito inteligente, fascinante, enfim. E aí a gente percebe nessas obras que o Espiritismo está baseado em pilares, que são pilares muito importantes, né? A gente tem a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, onde essas almas, como uma ferramenta de evolução, têm a possibilidade de reencarnar, né? E ter novas escolhas, e ter novos aprendizados, né? A pluralidade dos mundos, que, aliás, esse tema foi o tema anterior da edição da Caravana Jovem. Então, quem quiser também aprender um pouquinho mais sobre esse tema, pode ir lá baixar o PDF da revista anterior também. E a comunicabilidade dos espíritos. Então, esses são os 5 pilares da doutrina, e a gente pode perceber que em todas as comunicações, Kardec vai procurar esses pilares, para ver se elas realmente são comunicações que ele poderia mencionar no livro. Porque se ela não tiver um desses pilares, ela já não estaria dentro, né, da doutrina espírita, do que a doutrina espírita preconiza. E aí a gente chega no aspecto religioso, que na verdade a gente não pensa na religião como ela é conhecida de uma forma tradicional, assim, no nosso inconsciente. É um aspecto religioso com uma consequência dessa filosofia anterior que a gente falou. Então, essa religião, que vem do latim, né, religare, ela vem conectar a Deus, ela vem religar, né, a Deus e ao mundo superior, ao mundo dos espíritos. E é interessante a gente pensar que é uma religião cristã, né? É uma religião que preconiza, que segue os ensinamentos de Jesus como modelo, como guia. E a gente pode ver muito bem isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um outro livro, né, da codificação. E através desses aspectos filosóficos, a doutrina vem nos propor uma transformação de ideias, através daquelas perguntas, e as respostas nos proporcionam uma transformação de ideias e uma transformação moral, principalmente, a partir de uma fé, mas é uma fé diferente de outras religiões que a gente pode falar. É uma fé raciocinada, é uma fé embasada naqueles fundamentos da ciência que a gente viu, com uma razão, com uma lógica, é uma fé refletida. E a partir daí, esses fundamentos, né, vão nos ajudar nesses desafios que estão vindo aí para a gente falar. Então, no aspecto religioso, Emmanuel também, no mesmo livro Consolador, através de Chico Xavier, vem nos falar que repousa a sua grandeza divina, né, por constituir uma restauração do Evangelho de Jesus, estabelecer uma renovação definitiva do homem e da grandeza do seu imenso futuro espiritual, que todos nós estamos fadados ao progresso. Então, esse aspecto religioso vem nos ajudar muito nisso com relação à moral, né? E aí, uma frase que a gente usa até como mantra, a gente repete diariamente, né? Fora da caridade não há salvação. Mas o que seria caridade? Caridade é você dar uma esmola? Caridade é estar chegando o fim do ano, vamos fazer aquela arrumação no armário e as roupas, os brinquedos e tudo mais que a gente não usa, a gente vai doar? Também. Mas além disso, tem um outro tipo de caridade, né? A caridade da relação com o outro, do cuidado com o próximo, do amor, do aspecto de se preocupar, de perdoar, né? Então, disputar o outro. Então, a gente tem vários aspectos aí de uma caridade que não é só física, né? Não é só material, já que estamos falando do espiritual, né? Estamos falando dos espíritos. Então, lembrando dos ensinamentos de Jesus que são muito baseados, né, na caridade.
A gente já falou que é o espiritismo, a gente não vai esgotar nunca esse assunto, nenhuma palestra vai ser suficiente para falar o que é a doutrina, mas agora vamos pensar ao contrário, o que não é o espiritismo. Kardec falou isso para a gente nas obras, mas eu coloquei aqui uma obra que é o livro do professor José Carlos Leal, que veio com esse título de livro falar o que não é o espiritismo. O professor José Carlos Leal, ele é um estudioso de história, de literatura, da teoria da literatura e de mitologia. Então ele vem falar para a gente que o espiritismo não é sobrenatural. Ele não é místico, não é mágico, justamente porque está embasado na razão, né? Está embasado numa lógica, através de métodos científicos. Ele não é uma religião como outras que a gente pode pensar, que são igualmente importantes, mas ele não tem templos, cultos, rituais, amuletos, não tem imagens, né? Esculturas. Nossa, mas eu vi ali um quadro de Jesus. Viu um quadro? Ali também tem o de Bezerra de Menezes, né? E aí? São obras de arte. São objetos de decoração, né? É algo que torna o ambiente bonito, assim como a gente decora a nossa casa. Mas não necessariamente nós vamos adorar aquela imagem, nós vamos rezar ou cultuar aquelas imagens. São decoração, estão ali porque nós gostamos daquela imagem, nos faz feliz, nos conforta de alguma forma, mas não tem rituais ali, né? Então, continuando no próximo tópico, nós não temos um sacerdote ou um líder religioso. Não temos padre, não temos pastor, né? Não é uma religião com essa concepção, tá? Não possui dogmas justamente por conta daquela fé raciocinada que nós viemos falar, né? Baseada novamente na razão, na lógica, né? Num bom senso raciocinado e refletivo. E aí, mais uma vez, a gente vai falar que o espiritismo, ele não precisa de roupas especiais, de cores de roupas especiais, né, de objetos, de nada para ser concebido. Ele não precisa do material, de fato, né, desse tipo de matéria para ocorrer. Ele não cobra financeiramente pelo auxílio. Ele é um trabalho voluntário, né? Um trabalho de amor, de caridade, né? Também é caridade o voluntariado, de forma amorosa, sem esperar nada em troca, né? E aí a gente também pode ver que o espiritismo ele não crê em milagres, né? Não vai acontecer um milagre. Ele fala, né, nessa fé raciocinada que a gente precisa construir e entender, né, a nossa responsabilidade no mundo. Freud fala sobre isso também. Qual é a sua responsabilidade frente à sua desorganização e seus problemas, né? Então, a gente pode ver que ele também fala de anjos de uma forma diferente de outras religiões, né? Os anjos são espíritos que chegaram no grau de evolução intelecto, moral, espiritual, mas que também já foram como nós, né, errantes, mas conseguiram esse grau de evolução e nos auxiliam, né, são mediadores, ajudadores de Jesus, mensageiros de Jesus. E aí estão os anjos, arcanjos, serafins. E os demônios existem no espiritismo? Não, a gente não acredita em demônios. Deus não seria justo e bom se criassem espíritos fadados ao mal para a eternidade. Não acreditamos em demônios. E o céu e o inferno? Também não, né? Céu e o inferno são graus da nossa consciência. O que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós agimos. Esse pode ser o nosso céu ou o nosso inferno. A gente que escolhe, né? A consequência de tudo isso. E também não é proselitista. Ele não vai tentar convencer você que é a verdade absoluta, que é isso e ponto, que é o único caminho. Não, existem vários caminhos de chegar nesse progresso. Você não precisa do espiritismo e nem de qualquer outra religião. Se você fizer todo esse movimento moral, né, esse movimento de progresso, você nem precisa de religião, na verdade. Mas
ela nos ajuda muito, é uma grande ferramenta. E aí a gente chegou agora nos desafios. Quantos desafios nós temos? Não precisa nem pensar muito, né? E aí a pandemia, então, veio desafio triplicado, sei lá, muitos desafios. E aí eu compilei citei alguns desafios aqui, vamos ver se vocês concordam comigo. As tecnologias para nós, jovens, e para todos nós, são um grande desafio, porque elas despertam, elas distraem, né? Elas alienam. Então nós temos que tomar cuidado. A tecnologia é maravilhosa, né? Ela nos proporciona avanços inegáveis. Mas o quanto estamos usando e como estamos usando essa tecnologia? Né? A gente tem que usar isso a nosso favor, né? E ter uma disciplina, uma autogestão com relação a isso. E o estudo, será que é um desafio? Kardec falou, né? O estudo é muito importante, o estudo sério. E aí o estudo, ele pode parecer um pouco, às vezes um pouco cansativo, às vezes dá uma preguicinha, a gente vai empurrando com a barriga, mas tudo bem. Mas saibam que o estudo é uma grande ferramenta, é um grande recurso que a gente pode ter para conseguir esse tal avanço que a gente busca. Inclusive, não sei se vocês sabem, a biblioteca tem mais de 3.000 exemplares ali à disposição. Então, se vocês quiserem começar, já pode começar hoje. Boa. E aí, continuando, não adianta a gente ter uma estante com 3.000 livros se a gente não aplica esses ensinamentos. Ou até mesmo se a gente não lê. Né? A gente pode ter uma estante linda ali, uma biblioteca maravilhosa, mas se não ler não adianta. E se também não aplicar esses ensinamentos, tampouco. Você não vai conseguir nada. O que poderia ser tudo, virou nada, porque a gente não está praticando, experimentando a doutrina. E aí é que entra essa parte da consciência, da autogestão, da disciplina tão dita por Emmanuel. Disciplina, que é o que nós precisamos, né, para esses momentos. E aí a gente vem nesse automatismo do mundo moderno, buscando uma religião de resultados, com milagres. E não é assim que funciona, né? Não é instantâneo, não é um remédio que vai resolver todos os nossos problemas de um estalar de dedos. Então a gente precisa, sim, buscar esse autoconhecimento, se perceber as suas sombras, perceber também a sua luz, e reconhecer e saber que não somos espíritos perfeitos e não vamos ser nesse planeta, estamos muito distantes, e tudo bem, né? Vamos nos perdoar nossas falhas e continuar tentando acertar, né? E isso é a reforma íntima. A gente vai se burilando, né? Se lapidando dentro dessa reforma íntima. E aí, vocês já pensaram, as tecnologias estão tão avançadas e a gente vai vendo a ciência de uma forma tão bonita, descobrindo o mundo espiritual. Mas já pararam para pensar o quanto o materialismo usa disso? Já viram que devem ter visto em jornais o tal do turismo espacial. A gente está querendo conhecer Marte e a Lua sem conhecer o nosso próprio planeta. O planeta interno, a nossa consciência, sem refletir sobre os próprios atos. E ainda mais, sem cuidar do próprio planeta que te abriga, que é o planeta Terra. Então, vamos pensar nesse ponto. Será que a tecnologia e todos esses eventos é muito interessante, é muito bonito, a ciência, ela nos proporciona muito, né? Ela vem nos ajudar. Na pandemia, a gente viu, ela salvou nossas vidas. Mas o quanto esse tipo de atitude, né, comercial pode, de certa forma, nos afastar. E em várias situações, eu citei esse, né? Então vamos continuar. E como a gente reconhece como um verdadeiro espírita? Poxa.
E aí a gente percebe na resposta dos espíritos que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral. Justamente por isso que a gente falou, pelos esforços que ele emprega em domar suas más inclinações, né? Eu errei, tudo bem, mas o que eu posso fazer para melhorar? E refletindo sobre seus atos, pensamentos, né? Ele vai assim fazendo esse burilamento. E a partir daí, eu fiz aqui uma analogia com o GPS. Será que o nosso GPS, o nosso caminho, está pautado no Evangelho de Jesus? Que mostra realmente o verdadeiro sentido e direção da nossa vida? Será que ele está pautado no amor, na fraternidade, no respeito? Fica para a gente refletir. E além disso, será que o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, nós estamos utilizando dele da melhor forma? Será que nós estamos aplicando isso no nosso trajeto, no nosso caminho aí, desse GPS das nossas vidas? E lembrar que para a gente conectar esse GPS, a gente tem uma prática muito fácil de fazer, que é a prece, né? Que nos conecta com Deus. E esse amor que nos conecta com todos, com todo, né? Somos parte de um todo. E aí, como eu falei, o Espiritismo pode ser tudo. Pode ser uma grande ferramenta ou nada, se você não aplica. Ele vem trazer esse conhecimento do mundo invisível, das leis que regem o planeta. Pode ser um grande alimento para a alma, nutrindo, né, a gente, fazendo essa plantinha crescer. Pode ser uma ferramenta para o autoconhecimento, pode ser até remédio, pode ser até cura, se você se permitir. Mas é aquela questão que eu falei. Será que seus livros estão guardados na estante? Ou será que você está pegando essa teoria e levando para o seu laboratório da vida? A verdadeira razão do Espiritismo é justamente a aplicação desses fundamentos na prática, nas nossas vidas. E aí Joana de Ângeles vem nos fazer um convite. Ela vem nos convidar, através desses desafios, né, para ultrapassar esses desafios, ela vem nos convidar a ter coragem, a ter bom ânimo, que o Albertinho falou aqui na prece, né? E aí ela vem falando esse trechinho aqui pra gente. Os problemas são desafios. Dificuldades são testes de promoção espiritual, são uma grande oportunidade. Esses desafios, eles nos ajudam se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? E o insucesso é ocorrência perfeitamente natural. Vamos falhar, vamos cair. O que acontece com qualquer criatura, né? Mas é indispensável manter esse bom ânimo em qualquer lugar ou posição. O pior que pode acontecer a alguém é se entregar ao desânimo, apagando a chama íntima da fé e caminhar em plena escuridão. Então essa é a mensagem de Joana de Ângeles para nós, de coragem e ânimo, né? E aqui eu deixo para vocês as redes sociais, o informativo, né, do Centro Espírita Naim Montes de Castro, a revista Caravana Jovem nessa edição nova, a imagem para vocês. E falar para vocês que a maior caridade, né, que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Mas não só a sua divulgação pura e simples. É com a base, com o estudo e ainda mais com o exemplo. Quando a gente se comporta, responde, reage, tentando, né, gente? Tentando. Nós vamos falhar e vamos cair. Mas quando a gente se esforça para isso, aí sim a gente está divulgando a doutrina naturalmente, não só nas redes sociais e nos informativos do centro, que é muito importante também. Mas é importante para a nossa evolução a gente fazer essa divulgação natural na vida, através dos nossos exemplos. E essa é uma mensagem, né, através de Emmanuel. E aí nós terminamos o assunto de hoje. Obrigada.
Então, nós vamos, depois do estudo esclarecedor para todos nós, vamos para a psicografia, a mensagem do plano espiritual. Vamos escutar com grande atenção. Sim, a vida após a vida. Não há finitude após a nossa morte. Somente deixamos a vestimenta que por hora nos utilizamos e por um breve período de posse permanecemos aqui nesse planeta. Sim, há muito amor rodeando nossa existência. Embora muitas vezes sejamos envolvidos em sofrimentos, dores, que nada mais são do que ferramentas gentilmente deixadas para nós, de forma que consigamos refletir sobre o real sentido da vida no que tange à necessidade da nossa evolução moral. Sim, nosso processo evolutivo está ligado a como iremos absorver, como iremos sentir todos os reveses, infortúnios, bem como aproveitaremos as benesses o tempo todo em nós derramadas. Sim, Deus aguarda o nosso sim. O sim que liberta e o que nos conforta, que nos faz perceber o quanto de divino há dentro de nós. Sendo assim, a nossa coragem, força, fé é conquistada por nós. Nada nos é dado. Deus espera que a conquista seja adquirida por mérito. Sim, estamos em evolução, em um lindo e sucessivo progresso, caminhando para a plenitude, onde temos como modelo e guia o Mestre Jesus, que esse mês vem estar perto em especial. No entanto, Ele o tempo todo e em todo lugar está entre nós, assim como o sol, que nasce todos os dias à espera que o percebamos. Então, diga sim à sua vida eterna, a sua evolução, através da busca do conhecimento, para que suas escolhas sejam carreadas de razão e, assim, podermos fazer uso da vontade de seguir as leis divinas, que nada mais é que a lei do amor. Um irmão. Depois de um estudo esclarecedor e de uma página espiritual que nos dá bom ânimo, vamos todos nós fecharmos nossos olhos, sentar, nos acomodarmos na cadeira. E a bela imagem de Jesus, a prece está sendo realizada. Jesus, amado Mestre, cá estamos na casa augusta de São Pedro do Anaí, no sereno de luz que nos conduz ao caminho do progresso, ao caminho da luz. E nesse momento, todos nós que aqui estamos, possamos visualizar em nossos pensamentos a imagem do Mestre Jesus, que nós estamos sendo tratados. É nesse momento que os bons espíritos chegam até nós, nos auxiliando, nos amparando, e por vezes nos carregando no colo, para que nós possamos prosseguir a caminhada no solo do órgão. Querido doutor Zé, médico espiritual, ampara, auxilia, dá-nos coragem na fé para a caminhada que Deus pediu. E
que possamos ser aqueles que vão levar o bom ânimo, o amor, perdão, a paz. Ah, querido doutor Bezerra de Menezes, mas se eu cair, titubear na estrada. Que possamos nos levantar, segurar em tua mão, para que nós possamos chegar ao coração da nossa querida Mãe da Vida. Jesus, amado Mestre, agradecemos por essa tarde de estudo, reflexão e tratamento. Graças a Deus. Muita paz. Queridos irmãos, então, nós vamos ao passe, mas antes nós temos aqui uma chamada, perdão pela emoção. Nós temos o nosso atendimento fraterno. Por vezes o dia a dia nos deixa um pouco, opa, está acontecendo alguma coisa. Aquele que quiser conversar, é só entrar em contato com qualquer trabalhador da casa, e bater um papinho, uma conversa para auxiliar. E quanto aos estudos, hoje acho que deu aquele gostinho de estudo. Nós estamos aí no nosso curso aberto, na nossa rede, Facebook, Instagram, YouTube, são os canais que... A inscrição abriu novamente hoje para as pessoas de fora, né? Ótimo. Se quiser participar, é só entrar em contato com qualquer trabalhador que ele vai dar o rumo, vai conectar a sua vontade de estudo com o nosso grupo. Então, tem mais aqui. Aceitamos as doações de agasalhos, roupas, cobertores usados em bom estado. Por quê? Cobertor, mas nessa época, no verão, nós estamos vendo aí a transformação do tempo, a temperatura, a noite está fria. E nós temos trabalhos que 3 pontos de trabalhos que vão à rua. Então, está frio a rua. Nossos irmãos estão precisando mesmo. E a campanha do quilo, nós sempre estamos precisando para a cesta básica, precisamos mesmo desse auxílio. Feijão, arroz, macarrão, fubá, óleo vegetal, açúcar, sal, café, leite integral em pó ou em caixa, sabonete, detergente, sabão de coco, sabão de barra e creme dental. E aquele que quiser participar de qualquer atividade da casa, entre em contato com qualquer trabalhador que nós vamos dar, eu gosto mais desse, eu queria trabalhar na biblioteca, tem bastante trabalho para a gente. Eu queria ajudar a Zélia na tesouraria. Será bem-vindo. A livraria necessita de trabalhadores. E tem outras áreas, tem a sopa de quarta-feira, tem outros trabalhos aqui na casa. Quem quiser colaborar, estamos aqui. Então, fica aqui uma boa tarde para todos. Já vamos ao passe.